nesta sexta-feira, fechando a nossa semana especial, né, para os artesãos, para os desempregados, ajudando você a enfrentar essa crise que o país passa. Márcio Marques, educador financeiro, trazendo orientações e atualizações sobre as mudanças relacionadas ao FGTS, ao Fundo de Garantia que o trabalhador tem direito. Lembrando, foi apresentado no final do ano passado essas mudanças e essa semana as mudanças foram aprovadas. Por isso a gente voltou a falar sobre isso. Márcio, então, relembrando, agora os trabalhadores vão poder resgatar o dinheiro das contas inativas do FGTS. Exato. E aí qualquer trabalhador pode retirar esse dinheiro. Sim. E a nossa dúvida é: o que fazer com esse dinheiro? Como usar esse dinheiro de uma maneira inteligente? Porque alguns trabalhadores vão poder resgatar um dinheiro, às vezes um valor mais baixo, mas outros têm um montante significativo. E aí que está o grande questionamento e reflexão que você deve fazer com a sua família, junto, falando sobre o orçamento familiar, né? O que fazer com esse dinheiro? Essa é uma boa pergunta, mas é uma resposta até gostosa, porque é um dinheiro extra que está vindo aí. E a recomendação que eu dou para quem está em casa, independente do montante, se é um montante alto ou um montante baixo, Tati, que você que está em casa, carimbe esse dinheiro. Então, por exemplo, eu não vou deixar lá na conta inativa porque o rendimento é muito pouco. Mas para onde eu vou migrar? Dependendo do sonho que você tem, que você vai realizar com esse dinheiro, o sonho pode ser a quitação da dívida. Mas se você não tem o valor total para quitar essa dívida, o que eu recomendo? Tire o dinheiro do fundo da conta inativa, invista, por exemplo, numa poupança, LCI, LCA, Tesouro Direto, onde você tem um prazo curto. Prazo curto seria 6 meses, 7 meses, e esse dinheiro vai ter um rendimento. Esses fundos de investimento, né? Exatamente, são fundos de investimento. E nesses fundos de investimento, cada um tem um prazo para você resgatar. Então, dependendo do sonho que você tem que atrelar. Porque se eu tenho um sonho a longo prazo, a compra de uma casa, que seria, por exemplo, 10 anos, eu posso pôr esse dinheiro numa conta, num título do Tesouro, que vai vencer em 2027, por exemplo, tá ok? Que seria daqui 10 anos. Aí esse dinheiro, quando chegar aos 10 anos, ele vai estar com muita musculatura e eu vou poder realizar esse sonho. Agora, se o seu sonho é acabar com a dívida, se você tem o valor total, vai lá e quite. Se você não tem, invista numa outra ferramenta que tem uma rentabilidade muito maior e você vai poder, talvez em 7, 8 meses, quitar essa dívida então. E aí, com dinheiro na mão, você vai e negocia. Peça um desconto e consiga quitar essa dívida. Márcio, eu vou aproveitar o seu conhecimento na área Vamos e lá. eu vou pedir uma sugestão de 2 opções de investimentos que são legais, são seguras, né? Então, a poupança é o que as pessoas geralmente vão ter acesso e vale a pena tirar do FGTS e colocar na poupança, porque já vai render um pouquinho mais. Mas quem quiser um rendimento maior que o da poupança, 2 opções seguras para que as pessoas possam, de fato, ter esse dinheiro valorizado. Olha, eu daria uma pimentadinha nessa poupança aí, tá? No caso, títulos do Tesouro, você tem as garantias do próprio governo, você já sabe, já está carimbado ali quanto que ele vai render. Hoje você tem títulos, às vezes, que vai vencer daqui 6 meses ou 180 dias a 13% ou 14% de rentabilidade em um ano. Então, é excelente, é quase 2, 3 vezes o valor que ele tinha no fundo. Então, títulos do Tesouro Direto é o que eu recomendo. Outra opção é LCI ou LCA, porque são investimentos que têm isenção de imposto de renda na hora que você vai fazer o resgate. Então, LCI, LCA e Tesouro Direto. Essa seria a minha dica segura e de uma forma simples que você pode fazer e você já sabe até quanto que ele vai render. Então, você não tem surpresas na hora de sacar esse dinheiro. Onde procurar para fazer esses investimentos? Porque às vezes as pessoas têm dúvida, né? Vai na agência bancária, vai nessas corretoras de investimento. Onde procurar para eu fazer esse investimento? Você já até respondeu as perguntas, a sua própria pergunta. Geralmente é banco que você pode ir, só tome muito cuidado porque às vezes as instituições financeiras, elas têm um produto que ela quer colocar, ela tem uma meta para cumprir. E ela quer te oferecer. Ela quer te oferecer aquele produto, exatamente. E às vezes não é um produto que é muito interessante para você. O que eu defendo, advogando em causa própria, é a gente autônomos, tá? Aquela pessoa que cuida de investimento. Então você pode ir numa corretora de investimento, onde ele vai te orientar. Quem não tem acesso à corretora ou quem não tem acesso ao banco, site.
o próprio site do seu banco, o próprio site do Tesouro Direto, você consegue comprar. E nós podemos até lançar aqui, deixar talvez para o público futuramente, os passo a passo para você ter acesso ao Tesouro Direto, porque é muito simples. E às vezes o banco acaba, a instituição financeira, ela acaba criando burocracias para você não fazer. Então você entra no site, às vezes do próprio banco e faz, e na sua casa, no conforto da sua poltrona. Ou seja, eu sozinha em casa, pela internet, consigo de uma maneira segura, eficiente e inteligente, tirar o meu dinheirinho da FGTS, colocar no Tesouro Direto e ter um rendimento maior. Sim, você consegue fazer. O que eu recomendo é que tenha um profissional por trás, porque às vezes você tem lá vários tipos de títulos do Tesouro, vários tipos de LCI e vários prazos. Então a pessoa vai pegar o seu sonho e vai linkar com aquele investimento que melhor vai te servir. É igual um tailor-made, né? Ou seja, vou fazer um alfaiate financeiro. Então eu recomendo que procure sim. Procure informação, mas procure um profissional. E aí eu já vou te pedir, então, se você não pode voltar numa outra oportunidade, para explicar para a gente, então, alguns caminhos, né? Para a gente não cair nessas pegadinhas e a gente fala especialmente sobre Tesouro Direto e tire as principais dúvidas. Tati, eu acho que esse espaço que você abre para que a gente, né, para que profissionais venham aqui e contribuam aí com o seu público que está nos assistindo, é fantástico. Pode contar com a gente sim, porque qual que é a nossa missão, Tati? É fazer com que essas pessoas se sintam seguras e invistam o seu dinheiro da melhor forma possível. Obrigada, Márcia. Adorei essa. Minha amiga, olá! Nem todo mundo, às vezes, tem a possibilidade de ter um consultor aí, né? Financeiro na sua cidade, na sua casa, na sua família. Às vezes não tem dinheiro para investir nesse profissional. O Márcio, que tem um coração gigantesco, eu tenho certeza que Deus vai dar em dobro, em triplo para você. Então, a gente vai agendar uma entrevista com ele o quanto antes, para a gente falar sobre Tesouro Direto. Ele vai explicar direitinho o que é o Tesouro Direto e como você pode, né, tirar aquele seu dinheirinho da FGTS, colocar nesse tipo de investimento para você ter aí um rendimento maior que a poupança, por exemplo. Perguntinha chegando, Márcio, Solange Fernandes do Rio de Janeiro. Tati, gostaria de saber quem foi dispensado, mas não recebeu a FGTS. Vai poder receber agora esse dinheiro? Então, se ele não recebeu, ele está numa conta inativa. Ele teria direito sim. A grande pergunta é por que ele foi dispensado e não teve acesso a esse valor lá atrás? Acho que essa é uma pergunta que devia estar sendo respondida antes, mas se está na conta inativa, ela tem que procurar assim, vai até a Caixa, que nós já falamos, ou vai através do site, verifica o saldo que tem e faça a aplicação para resgatar. Porque aqui ela não explica, mas se ela foi dispensada na época desse emprego e ela não recebeu a FGTS, esse dinheiro está lá numa conta inativa e ela pode... Na teoria aqui, sim. Ela deveria estar lá esse dinheiro, né? Porque o correto pela legislação, ela foi desligada, o fundo já teria que estar com a multa, igual foi explicado já na matéria anterior, e já ter recebido esse valor. Tá. Mas se tiver inativo, ela tem direito. E aí, como você vai tirar essa dúvida, Tati? Então, como eu sei se eu tenho ou se eu não tenho, e o valor, se eu tiver, qual é? Indo numa unidade da Caixa. Ou consultando pela internet, você pode entrar no site da Caixa, você entra ali, você vai colocar o número do seu PIS e vai colocar o número do seu título de eleitor e ele vai te informar. Ou vai pessoalmente até a Caixa. Perfeito, obrigada, Márcio. Mais uma perguntinha. A Maria José Batista dos Santos, de Teresina, no Piauí, ligou pra gente. Tati, eu perdi minha carteira profissional. Eita, Maria, gostaria de saber como eu faço para resgatar o meu FGTS. Perdeu carteira profissional. Então, aí você tem a primeira opção, a carteira de profissional, você não precisa apresentar essa carteira para sacar o fundo. O que você precisa é do número do PIS. É o que eu falei que às vezes você, né, geralmente eu, pelo menos quando era CLT... A minha tá assim. Tá assim até hoje, eu grampeei. O PIS tá grampeado na última página da carteira de trabalho. Então você tem que procurar aí um poupa-tempo da sua cidade ou uma junta do trabalho e conseguir esse número seu, que é fácil, porque você tendo o título de eleitor, tendo o seu CPF, você vai conseguir resgatar o número do PIS, sim. Ela não precisa da carteira de trabalho, não, então? apenas do número do PIS e do título de eleitor. E aí, se o número dela do PIS estava grampeado na carteira de trabalho e foi perdido junto, ela vai no poupa-tempo e solicita... Uma segunda via ou o número que ela tem. Às vezes até naquele cartão do trabalhador já vem, né? Naquele cartão magnético você tem ali o número do PIS. Perfeito. Márcio, para a gente encerrar, qual seria a sua última orientação para o nosso público em relação a essa mudança, algum alerta importante? E claro, você vai voltar em breve para falar especialmente então sobre o Tesouro Direto. Mas para a gente fechar esse nosso bate-papo, ainda relacionado diretamente à abrangência agora, né,
dessa possibilidade das pessoas resgatarem o dinheiro? Olha, a dica que eu dou é uma dica até que eu fico muito feliz em dar, porque é um momento que você está tendo esse dinheiro, é um momento que você vai poder investir e não perca essa oportunidade. Só que tem que tomar muito cuidado, porque o dinheiro na mão, o dinheiro não aceita desaforo, né, Tati? Então o que você tem que fazer? Pega esse dinheiro, não saia consumindo, não saia comprando por impulso, tá? Vamos dar um destino desse dinheiro que realmente vai te ajudar. Então, dinheiro na mão, o dinheiro investido com cautela, com segurança para realizar sonhos. Se precisar pagar a dívida, tudo bem, mas não vamos exagerar e comprando coisas que não vai fazer o mínimo sentido, ou seja, gastar por impulso, tá ok? Aê, adorei. Márcio, então eu te espero em breve, tá? Pra gente falar especialmente sobre Tesouro Direto. Pode contar comigo, Tati. Que vai render mais do que a nossa poupança. Muito mais. Melhor, né, minha amiga? Vamos entender melhor como é que funciona esse negócio de Tesouro Direto? Tati, eu sempre ouço falar aí, vejo nas revistas, nos jornais, mas eu não entendo muito bem. A gente vai te explicar tintim por tintim de uma maneira bem didática. Obrigada, Márcio. Imagina. A gente vai ver se a gente consegue agendar ainda para o final de fevereiro, no mais tardar no comecinho de março. E lembrando do nosso programa, né? Verdade, gente. O Márcio tem um quadro fixo no Boletim Século News, apresentado pela Renata Moreto, todas as segundas-feiras. Isso, a partir do meio-dia 15. A partir do meio-dia 15 sempre tem dica importante, né? De economia, de finanças. Fica aí uma opção para você acompanhar. Todas as segundas-feiras, a partir do meio-dia 15, aqui na Rede Século 21. Obrigado, Obrigada, Tati. Márcio. E olha, gente, falando em economia, nossa diretora pediu para eu ressaltar. Lembra daquela promoção que eu comentei com vocês? Do Rosário, com a Via Sacra? Frete grátis para o estado de São Paulo. Aproveita, tá bom? Não perde não. Intervalo e já volto com dica de arte. A Alessandra Arce traz trabalho lindo e biscuit e ela vai falar sobre os pincéis que você deve usar para cada efeito que você deseja no seu passo a passo. Até já. Bom?